O que nós vamos tratar agora é do decreto do governador Rafael Fonteles sobre a emergência em saúde por causa dos casos de síndrome respiratória aguda grave que estão sendo registrados. Vamos trazer as informações ao vivo com Bartolomeu Almeida, direto da Secretaria Estadual de Saúde. Esse decreto chamou muita atenção, Bartolomeu, para o fato de muitos casos estarem sendo registrados no Piauí entre crianças. Bartolomeu, boa tarde para você. Boa tarde para você, Joelson Jordani. Boa tarde para o telespectador que está ligado no Jornal do Piauí. Joelson, o decreto, inclusive, foi publicado já hoje no Diário Oficial do Estado. Tem uma validade aí inicial de 90 dias. Preocupação do governo do Estado, principalmente, Joelson, com o número de casos, de síndromes graves, agudas, graves, principalmente em criança, na faixa etária de 0 a 5 anos de idade. Houve um pico bastante alto no início de janeiro, chegando a 74%, teve uma pequena caída e agora voltou a subir novamente. Só lembrando que esses números são comparados ao mesmo período do ano passado. Nós estamos ao lado da Joselma Oliveira. A Joselma é assessora técnica da Superintendência de Gestão de Média e Alta Complexidade da Secretaria de Saúde, que vai detalhar, então, este decreto que foi assinado pelo governador Rafael Fonteles. Joselma, boa tarde para você. Qual a principal preocupação, então, do governo a ponto, então, de decretar, então, essa situação de emergência aqui no Estado? Boa tarde a todos. Então, a preocupação do governo do Estado, do Piauí, assim como da Secretaria de Saúde do Estado do Piauí, é garantir a assistência hospitalar para esse público pediátrico, principalmente o público de 0 a 5 anos, que é o público no qual tem se observado o maior número de casos e de internações. É cerca de 30% maior o número de internações nesse público, visto no mês de maio. No mês de janeiro tivemos um aumento também, em fevereiro e março teve uma instabilidade, mas continuamos com tendência de alta, visto que esse público ele é muito atingido e que há uma probabilidade de agravamento dos sintomas que pode levar à pneumonia, à bronquiolite. Então, a Secretaria de Saúde do Estado, para garantir a assistência adequada a esses pacientes, lançou um plano de enfrentamento às síndromes respiratórias agudas, na qual foi aprovado em comissão intergestora bipartite na data de ontem esse plano, e esse plano ele prevê justamente a disponibilidade, ou seja, a garantia de leitos de suporte ventilatório e de terapia intensiva para esse público pediátricos. Esses leitos eles estão distribuídos em todo o estado, principalmente na capital Teresina, que é onde se observa o maior número de casos notificados e no maior número de internações, assim como também no município de Parnaíba. Então, esses leitos eles estão distribuídos nesses 2 municípios que eu acabei de falar, assim como em outras unidades do nosso estado, em unidades do estado e em unidades que fazem parte também da Fundação Municipal de Teresina. Então, não se trata de estrangulamento, então, do atendimento da rede, são medidas mais preventivas de precaução, seria isso, José? Exatamente, são medidas de prevenção, de cautela, no qual devemos garantir a esse público um atendimento adequado em que a criança que necessitar do atendimento hospitalar, ela não vá para uma fila de espera e ela tenha a garantia do leito de forma imediata e oportuna, a garantir o tratamento de saúde. Então, além dessas medidas, o plano também prevê medidas de orientação em que a criança, os pais devem levar as crianças para o atendimento da atenção primária à saúde nos primeiros sintomas, para que não possa agravar e levar à necessidade de internação. Então, o foco também é a prevenção e a orientação da nossa população, para que possamos prevenir a necessidade de internação. Paralelo a isso, tem a preocupação também da imunização dessas crianças? Exatamente. Então, a gente também aproveita e faz o alerta para os pais que ainda não levaram as suas crianças para a vacina, que procure o posto de saúde mais próximo e possa garantir a prevenção também, através da vacina que é disponibilizada nos postos de saúde de todos os municípios do estado. Então, José, nós vamos ao estúdio do Jornal do Piauí, tem um questionamento. É com você, Joelson Jordani. Bartolomeu, eu queria só que você ajudasse o nosso telespectador a compreender que nós estamos falando de uma situação de emergência, mas que nem se compara àquilo que nós vivemos em períodos de pandemia, aliás, em período de Covid-19, em casos graves de Covid-19. Nós estamos falando de que realidade e de que
problemas virais ou eventualmente bacterianos que estão levando a esse cenário? Ok, então, o Joelson faz questão de enfatizar que nós estamos vivendo esse momento, mas é um momento que não há de se comparar com o que aconteceu recentemente com a pandemia da Covid-19. Para ficar a situação mais clara, então, qual é o tipo então, de síndrome que vem atingindo então, essas crianças? Essa emergência, ela veio por conta de quê, então, de uma forma mais popular para que as pessoas possam entender? A síndrome gripal respiratória aguda, ela é mais conhecida como a gripe, né? Então, a gripe, ela atinge principalmente esse público pediátrico justamente pela imunidade, ainda o sistema imunológico ainda um pouco imaturo. Então, a gripe, ela pode ser tanto uma gripe mais leve, em que a gente consegue tratar em casa, quanto ela também pode ser uma gripe mais grave, que é o que a gente chama de síndrome respiratória aguda, e que pode levar a situações ainda mais graves, que é a pneumonia e a bronquiolite, que é a inflamação dos brônquios, que leva a inúmeras repercussões ao sistema de saúde de uma criança. O decreto tem um foco principal para as crianças, um público aí de 0 a 5 anos, mas só para finalizar também, tem uma preocupação também do público adulto, as pessoas mais idosas também, que é um público também, de certa forma, mais vulnerável. Com certeza, o público adulto também é muito atingido com as síndromes gripais, né, e também pode levar a essas repercussões mais graves, e aí a orientação é justamente a higiene, as medidas de higiene, distanciamento, né, a etiqueta respiratória, como muito se falou no período da pandemia. Então, todas essas medidas em que foram bastante discutidas no período da pandemia, elas devem ser mantidas, como o uso de álcool, distanciamento e a diminuição também de locais aglomerados e locais fechados, em que aquelas pessoas que estão com sintomas gripais, né? Então, as orientações, elas são basicamente as mesmas. Claro que estamos em uma situação totalmente diferente daquele período, porque a preocupação do Ministério da Saúde, do governo, dos estados, não é só o estado do Piauí que está decretando uma emergência por conta das síndromes respiratórias. Então, como podemos observar, inúmeros estados também estão decretando por orientação do Ministério da Saúde. Essa orientação é justamente porque o público pediátrico é um público específico e que há uma repercussão muito mais grave no estado da saúde pelo sistema imunológico, e porque ainda estamos em uma tendência de alta. Então, comparado com anos anteriores, esses números já poderiam ter diminuído. Então, por conta disso, para garantir a assistência e garantir também o foco na prevenção, há essa preocupação do governo do estado do Piauí. Não se trata de estrangulamento da rede, se trata de disponibilidade de leitos para que não haja uma fila de espera para os pacientes que venham a necessitar de internação. Ok, então, muito obrigado a Joselma Oliveira. Joelson é assessora técnica da Superintendência de Gestão de Média e Alta Complexidade. Lembrando também, Joelson, que esse estado de emergência ele facilita mais a negociação entre o estado do Piauí e o governo federal no sentido de uma maior velocidade na liberação então de verbas, de recursos então, para a saúde do estado do Piauí. E eu volto com você, Joelson Jordani. Tá, muito obrigado, Bartolomeu. Obrigado pelas informações. Fica aí o alerta e, ao mesmo tempo, a informação de que esses casos são geralmente casos de gripe. Então, a população que já é habituada, né, a tratar ou a conviver com casos de gripe, que não fique alarmada, né? É importante que as autoridades de saúde estejam atentas, é importante que os pais e responsáveis estejam cuidadosos, mas também é importante saber que nós não estamos falando de casos como aqueles que foram registrados durante a Covid-19, tá bom?